Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quarta-feira, 18 de junho de 2025. Vamos lá, pessoal, no foco da notícia. E hoje vem aí Israel versus Irã. Se não bastasse aí já o conflito com o Hamas, agora o Irã está aí desafiando também Israel em uma proporção aí, uma escalada preocupante, pessoal. Inclusive, os Estados Unidos aí pode estar entrando em campo. Vamos ver o que nos diz o site G1, né, pessoal, a respeito desse assunto dos Estados Unidos, que já vive o seu próprio conflito interno, mas também gosta aí de se meter em conflitos externos, né, pessoal? Isso já é histórico, né? Vamos lá. Não posso dizer se os Estados Unidos vão atacar Irã, diz Trump. A paciência acabou, disse o presidente americano. Afirmou também que foi procurado pelo Irã, mas que é tarde demais. Na terça-feira, Estados Unidos sugeriram que poderiam atacar o território iraniano após Israel. Israel dando de Trump, né, pessoal? Vamos ver o que diz aí a notícia, nos traz, né, pessoal, a respeito desse assunto, que é bastante preocupante, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, hoje, dia 18, que não pode dizer se o país aí vai atacar o Irã. Ontem, terça-feira, dia 17, Trump levantou a possibilidade dos Estados Unidos entrarem no conflito ao lado de Israel. Nesta quarta, hoje, foi questionado se atacará o Irã e ele respondeu: não posso dizer ainda. Trump também afirmou ter sido procurado pelo governo iraniano, que, segundo ele, queria se reunir com o presidente norte-americano na Casa Branca. Eu disse que é tarde demais. O Irã deveria ter negociado antes. A paciência acabou, disse Trump a repórteres na entrada da Casa Branca hoje, né, pessoal, pela manhã. Até a última atualização da reportagem, galera, o governo iraniano ainda não havia confirmado se de fato propôs a Trump um diálogo na Casa Branca. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou hoje, quarta-feira, que qualquer ataque direto dos Estados Unidos ao país terá consequências irreparáveis para os americanos e prometeu uma resposta caso seja alvo de bombardeios. Vamos falar sobre isso aí daqui a pouquinho, né, galera? Na segunda-feira, Trump abandonou antecipadamente a reunião do G7 para voltar a Washington para resolver assuntos muito importantes. Nas horas seguintes, a Casa Branca subiu o tom sobre o conflito. Ele chegou a escrever em uma rede social que sabia onde o líder supremo iraniano está escondido e que não o mataria por enquanto, mas que a paciência estava chegando ao fim. Antes do início dos conflitos diretos entre Irã e Israel, Washington vinha negociando com Teherã um acordo nuclear entre os dois países, da qual o próprio Trump se retirou durante sua primeira gestão na Casa Branca em 2017. Israel diz que bombardeios miram instalações de enriquecimento de urânio no Irã. O exército diz que os ataques atingiram o centro nuclear de Natanz, por exemplo. Somente os Estados Unidos possuem uma bomba capaz de penetrar no solo e destruir as construções que estão a dezenas de metros abaixo da terra. Desde que Israel atacou o Irã há quase uma semana, o presidente dos Estados Unidos e autoridades iranianas não deixaram claro se continuariam as conversas pelo acordo nuclear ou abandonariam aí as negociações, né? O conflito direto entre Irã e Israel, com dezenas de ataques aéreos, entrou em seu sexto dia, hoje, quarta-feira. Desde sexta-feira, os bombardeios cruzados deixaram mais de 240 mortos e milhares de feridos nos dois países, segundo em balanços oficiais divulgados pelos países. Instituições independentes indicam que o número de mortos pode ser maior, pessoal. Vamos continuar aí falando, né, o Donald Trump deu uma fala enigmática, né, e Israel e Irã, os sinais de que os Estados Unidos pode entrar no conflito, aí, continuando no site do G1, né, e possíveis impactos aí no mundo. Movimentações militares e declarações de Donald Trump levantam a possibilidade de uma ação direta dos Estados Unidos contra o Irã. Especialistas avaliam possíveis consequências se isso acontecer, né, pessoal? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou a reunião do G7, como dissemos na reportagem anterior, no Canadá, antes do previsto, para tratar do conflito entre Israel e Irã. Já em Washington, na terça-feira, ontem, dia 17, o norte-americano se reuniu com membros do Conselho de Segurança Nacional e deu sinal de que pode entrar na guerra diretamente aí, né, no confronto. Israel e Irã trocaram ataques desde sexta-feira, dia 13. Militares israelenses anunciaram uma operação para destruir alvos nucleares iranianos.
Teherã retaliou, lançando mísseis contra cidades como Tel Aviv, Haifá e Jerusalém. Desde sexta-feira, dia 13, bombardeios cruzados deixaram mais de 240 mortos e milhares de feridos nos dois países. Mas, segundo balanços oficiais divulgados pelos países e instituições independentes, indicam aí que, né, como já relatamos aqui, que o número pode ser bem maior, né, pessoal? Os Estados Unidos apoiam Israel e, em fevereiro, Trump retomou a política de pressão máxima contra o Irã, tentando forçar o país a negociar um novo que impedisse o desenvolvimento de armas nucleares. Trump já havia declarado que, se as negociações fracassarem, poderiam atacar o Irã com o apoio de Israel. Apesar disso, sobre os ataques lançados por Israel na sexta-feira, o governo americano afirmou que não participou da operação. Nas últimas horas, o tom da Casa Branca subiu. O retorno antecipado do G7 marcou esse giro na postura. O próprio Trump, em mensagens públicas, indicou que os Estados Unidos podem se envolver diretamente no conflito. Em uma rede social, Trump usou a palavra nós, em provável referência à aliança com Israel, ao afirmar que já tinha o controle do céu do Irã. O presidente disse ainda saber onde está o líder supremo, né, lá do Irã, o Ali Khamenei. Estaria escondido e escreveu que não mataria por enquanto, mas que a paciência dele já havia acabado. Né? Por fim, Trump exigiu uma rendição incondicional do Irã. Os Estados Unidos também enviaram mais caças para o Oriente Médio e reforçaram a presença militar na região. Além disso, segundo a Reuters, um grande número de aeronaves americanas saiu da Europa em direção ao Oriente Médio. Doutor em Ciência Política pela UEPRJ, colaborador do Centro de Estudos Políticos e Estratégicos da Marinha no Brasil, avalia que o reforço militar sinaliza uma possível entrada dos Estados Unidos no conflito. Se os americanos de fato se juntarem na guerra contra o Irã, vai aumentar muito, vai ser grande a escala, né, e o conflito, afirmou aí, né, o especialista. Já Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional, a entrada dos Estados Unidos pode provocar um conflito ainda mais sangrento com mortes de civis. O que a gente observa é que os Estados Unidos são os únicos atores competentes que teriam o poder no contexto mundial para neutralizar o programa nuclear iraniano, já que possuem artilharia para tanto, diferentemente de Israel. Enquanto isso, Gunther Hutze, professor de Relações Internacionais da ESPN, fez uma análise sobre os possíveis impactos internos para os Estados Unidos. Especula-se muito sobre os efeitos negativos sobre a base eleitoral de Trump, mas a gente não pode esquecer que ele já voltou atrás em muitas coisas que disse que faria e não fez, né? Como seriam os Estados Unidos no conflito, né, pessoal? Vamos ver como seria aí a história, né? O envolvimento dos Estados Unidos no conflito. A movimentação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio é vista por especialistas como um indicativo claro que Washington pode estar se preparando para entrar diretamente no conflito entre Israel e Irã. Para o professor Maurício Santoro, os sinais vão além de uma simples demonstração de força. Os deslocamentos de tropas, os tipos de armamentos enviados e o uso de navios especializados em desminagem sugerem uma preparação concreta para o combate. Pela escala dos deslocamentos, pelo tipo do armamento que os Estados Unidos estão deslocando para o Oriente Médio, são todos os sinais de uma preparação de guerra, diz. Segundo o professor, mesmo que a movimentação seja uma forma de o governo americano pressionar o Irã, trata-se de um teatro bem caro e expressivo. Santoro acredita que os Estados Unidos demonstram estar se preparando para a batalha, inclusive com a possibilidade de um conflito naval no Golfo Pérsico. Em caso de embarque no conflito, o poder militar dos Estados Unidos traria um peso diferente às tensões. Somente os americanos, por exemplo, possuem bombas capazes de destruir bunkers do Irã, onde estão centros de enriquecimento de urânio. Um ataque a essas estruturas subterrâneas representaria um duro golpe no programa nuclear do Irã e é visto como essencial para que Israel consiga atingir seu objetivo no conflito. Por outro lado, apesar da potência bélica, uma entrada dos Estados Unidos no conflito geraria consequências políticas internas para o governo Trump. Segundo a professora Priscila Caneparo, isso porque o presidente estaria descumprindo uma promessa de campanha. A sociedade civil quer um afastamento de problemas justamente correlacionados à guerra, até porque o Trump falou que não iria gastar dinheiro com isso, mas que se preocuparia com problemas internos dos Estados Unidos, né? De fato, né, pessoal?
acho que vai pegar muito mal para ele em uma perspectiva de não corresponder ao que os seus eleitores e sua base eleitoral estão justamente esperando dele, né, pessoal? E a popularidade do presidente Trump está totalmente em baixa lá nos Estados Unidos, pessoal, e pode piorar ainda muito mais a situação. E durante o final de semana houve aí conflitos aí por todos os Estados Unidos, né? Protestos contra o presidente Trump, e a entrada aí na guerra pode piorar a situação dele em relação aí aos americanos, mas, pessoal, é Donald Trump, né? Então, vamos lá. Já o professor Gunter Woods avalia que o impacto eleitoral pode ser mais limitado. Segundo ele, há muitas especulações sobre os possíveis efeitos negativos da imagem de Trump. Mas é preciso lembrar que o republicano já voltou atrás diversas vezes em suas promessas, né? Esse que, na verdade, o professor está apostando, que o Trump está falando, né? Está blefando, né? Ele tem o controle sobre a maior parte desse eleitorado do movimento MAGA. Eu não me surpreenderia se ele agir militarmente contra o Irã e criar toda uma nova narrativa e o eleitorado aceitar isso. O impacto para o Irã. Os especialistas ouvidos pelo G1 apontam que a entrada nos Estados Unidos no conflito exporia ainda mais as fragilidades internas do Irã. O professor Gunter Woods afirma que o fim do programa nuclear iraniano também é de interesse do governo americano. Por mais que o secretário de Defesa não queira se envolver em mais uma guerra no Oriente Médio, não tem como não ajudar o governo israelense a eliminar esse programa nuclear que há muito tempo representa uma ameaça aos Estados Unidos, afirma. O equipamento militar americano está saindo ainda mais valorizado do que antes. Para Priscila Caneparo, uma operação militar americana colocaria em xeque o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos são os únicos atores competentes que teriam o poder no cenário internacional para neutralizar o programa nuclear iraniano, já que possuem artilharia para tanto, diferentemente de Israel, né, como já falamos. Do ponto de vista estratégico, Santoro esclarece que, em primeiro momento, a motivação central dos Estados Unidos no conflito seria interromper o programa nuclear iraniano. Por outro lado, há sinais de que os americanos também pretendem derrubar o regime dos ayatollahs. Se o regime sobreviver a essa guerra, vai sair muito fragilizado. Existe um descontentamento muito grande da população que pede por reformas e mudanças políticas, afirma o professor Maurício Santoro. Caneparo ressalta que um possível colapso do regime dos ayatollahs poderia gerar uma radicalização ainda mais profunda na região e aumentar o risco para Israel e seus aliados. Grupos como Hamas, os Houthis, o Hezbollah, não são facilmente destruídos porque são ideias, e a partir do momento em que os Estados Unidos se envolvessem nesse conflito diretamente, essas ideias se fortaleceriam ainda mais dentro da população civil, não apenas no Irã, mas em boa parte do mundo árabe, no Oriente Médio, né, pessoal? De fato, né, não são apenas grupos, é uma ideia, né, pessoal? Então, isso aí sendo atacado pode aí aumentar ainda mais, né, tornar eles ainda mais, né, um grupo ainda mais ainda problemático, né? Vamos dizer assim, usar um nome bem tranquilinho, né? Bem tranquilinho nesse sentido. A entrada dos Estados Unidos no conflito teria consequências globais, do ponto de vista econômico. Maurício Santoro alerta que o Irã já anunciou que, se for atacado, pode minar o Estreito de Hormuz, a região que liga o Golfo Pérsico ao Mar Aberto. É uma importante rota para o petróleo. Seria bem complicado para a navegação comercial. Isso faria com começo que o preço do petróleo disparasse globalmente e provocaria um aumento expressivo. A professora Priscila Caneparo afirma que uma guerra na região também é desfavorável, inclusive, para os aliados do Irã, como China e Rússia. Dentro da premissa, eu acho que o impacto global não necessariamente vai ser militar, mas vai ser muito mais de pressão em relação ao que está acontecendo ali naquela região. Santoro complementa, afirmando que China tem apresentado uma postura cautelosa em relação ao conflito. Vale lembrar que o governo de Pequim fez uma série de acordos econômicos e militares com o Irã nos últimos anos. Não me parece que o governo de Xi Jinping iria fazer nenhum tipo de manobra arriscada, mesmo que perdesse esse aliado no Golfo Pérsico. Tem muita coisa em jogo ali, afirma. Os analistas avaliam que, em um primeiro momento, o impacto militar direto do confronto deve se concentrar na própria região. O maior risco agora, segundo eles, é uma escalada generalizada no Oriente Médio, com o aumento das mortes de civis. Com certeza seria um conflito muito sangrento, teria bastante baixas civis, tamanha capacidade de destruição dos Estados Unidos. Vide o que aconteceu na guerra do Afeganistão e principalmente na guerra do Iraque, diz Caneparo. A professora
Já no contexto interno dos Estados Unidos, Guterres avalia que o impacto tende a ser limitado. Os protestos devem crescer, principalmente entre os democratas, mas não acredito que chegue a um ponto que consiga levar milhões a marcharem sobre Washington, até porque deve ser uma campanha somente aérea e relativamente rápida, né? Não sabemos, né, pessoal, o que vai acontecer, né? Vamos encerrar aí o nosso vídeo, né? Continuando aqui no G1, qualquer ataque dos Estados Unidos terá consequências irreparáveis, disse o líder supremo do Irã. Mas antes de dizer aí o que fala o líder supremo do Irã, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, né? Galera, estamos acompanhando aí um conflito lá no Oriente Médio, assim como um conflito lá também na Europa entre Rússia e Ucrânia. Então, galera, são situações preocupantes que podem afetar o mundo inteiro, né? Então, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Vocês que já acreditaram aí no nosso trabalho, já se inscreveram, já deixaram seu like, seu comentário, já compartilharam. Muito obrigada e também siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então vamos encerrar aqui, né, o líder supremo do Irã dizendo que terá consequências caso os Estados Unidos entrem aí na guerra, né? É claro, fica aí tipo uma guerra fria, um ameaçando o outro, né, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer, né? O Ayatollah Ali Khamenei prometeu resposta em caso de agressão americana e fez novas ameaças contra Israel em pronunciamento televisionado hoje, quarta-feira, de 18. Conflito direto entre os dois países entra no sexto dia com novos bombardeios e possibilidade dos Estados Unidos, como já vimos aí no conflito, né? O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou nesta quarta-feira, dia 18, que qualquer ataque direto dos Estados Unidos ao país terá consequências sérias e irreparáveis para os americanos e prometeu uma resposta caso seja alvo de bombardeios. Em pronunciamento na TV estatal iraniana, Khamenei disse também que o Irã nunca se renderá. Esta foi uma resposta direta às ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira, ontem, dia 17, e exigiu uma rendição incondicional do Irã ao conflito de Israel. Na segunda-feira, Trump abandonou antecipadamente, como já vimos aqui, né, pessoal, a reunião na G7 para voltar para Washington para resolver aí o conflito, aí o BO que está acontecendo lá no Oriente Médio, como os Estados Unidos quer sempre se resolver, né? Ele quer resolver, ser o dono da situação sempre, né? Muito bem. Trump considera, pessoal, um ataque direto ao território iraniano pode acontecer a qualquer momento e que, segundo especialistas, teria implicações globais. O Irã ameaçou atacar bases americanas no Oriente Médio caso haja agressão americana. Ainda se referindo às falas de Trump, Khamenei disse também que aqueles que conhecem a história do Irã sabem que os iranianos não respondem bem à linguagem da ameaça. O conflito direto entre Irã e Israel, com dezenas de ataques aéreos, entrou em seus sextos dias, tem mais de 240 mortos, né, galera? É muito complicada a situação, vamos estar acompanhando o assunto aí do dia, né, pessoal, que está bastante preocupante, mas vamos estar aí torcendo para que o melhor aconteça, né, galera? Muito obrigada a você que ficou comigo aqui até ao final desse vídeo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.